Brasil tem cerca de 1,2 smartphones para cada habitante e um total de 258 milhões de aparelhos em uso, é coisa pra caramba, segundo dados levantados em maio desse ano. Esse dispositivozinho aqui, que virou praticamente uma extensão, né, do corpo humano, pode servir para incontáveis finalidades, mas quem vai falar sobre algumas delas aqui hoje no Rio ETEC é o Pedro Ripper, que é CEO da Bimob, uma empresa de tecnologia carioca, mas global, pioneiro em vários segmentos mobile. Seja bem-vindo aqui, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Legal. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre esse mercado enorme, gigantesco, e como a Bimob está atuando, né? Mas vamos começar lá para trás. Vamos falar da história da Bimob rapidamente para o nosso espectador entender o que você faz e o que a sua empresa faz. Perfeito. Sua empresa, vários donos, né? Mas você é o CEO. Mas vamos lá. Bimob, a gente tem que voltar para a pré-história do mundo celular. Tá? Ela nasceu, na verdade, incubada numa universidade, aqui no Rio. A Bimob nasceu incubada na PUC do Rio de Janeiro. Foi naquele Instituto Gênesis? Exatamente. Na verdade, ela nasceu até um pouco antes do Gênesis. E como toda boa empresa que se empreende, deu um dos capítulos que deu errado nela e ela voltou para ser reincubada. Mas sem entrar demais aqui na pré-história, no ano 2000, mais ou menos, agora fazendo uns 24, 25 anos, estava começando a ter essa revolução do celular. Nada parecido com o que a gente conhece hoje, né? Aqueles celulares que não tinham tela colorida, você não tinha o conceito de internet ainda, só servia para falar ainda. Hoje a gente chama de dumb phone, né? Fones burros, exatamente, né? porque de fato eram, né? Basicamente a funcionalidade era falar e tinha uma coisa muito sofisticada que era SMS. Aquela mensagenzinha que a gente recebia, limitada a alguns caracteres. Isso. E começava a se falar de você ter acesso a dados, né? Você começar a acessar a internet no celular. E a Bimob nasceu nesse ambiente, que você estava começando a privatizar as telecomunicações, sair de uma operadora. Lembra, você tinha fila para conseguir telefone fixo, telefone móvel no artigo de luxo. Era um ativo, né? A linha. Exatamente, você deixou de herança para alguém, né? E você estava começando a ter telefonia móvel, aqueles tijolões, né? E isso começou a se transformar muito rápido. E aí, no meio acadêmico, você já tinha aquela visão que ia ter uma transformação vindo por aí. Ninguém sabia bem o que vinha, mas parecia ser promissor. Então, a Bimob nasceu nesse caldeirão aí de mudanças de privatização, tecnologia. E aí, os meus sócios, que na verdade que criaram a Bimob, tinham a crença que ia ter oportunidades nesse ambiente, na medida que em algum momento as pessoas todas iam ter um celular. Isso não era verdade na época. E esse celular ia virar uma porta de entrada para a internet, que já tinha alguma escala. Então, ela nasceu ainda meio de maneira exploratória. Apostando num futuro que não era muito claro ainda, Zero né? claro, só parecia ser promissor. Então essa foi a gênese da Bimob. Nasceu como uma empresa incubada como muitas outras dezenas. É bacana ter esse ambiente de incentivar os alunos assim, a seguirem uma carreira em vez de executivo e montar um negócio. A Bimob é uma empresa que nasceu nesse ambiente. Na época, a Bimob ela fazia duas coisas. Uma que deu certo, mas acabou não sendo o futuro dela, e uma que deu errado, e que acabou dando certo o futuro dela. Como a vida também não é uma... Empreender tem dessas coisas. Empreender é bem pouco linha reta, né? Então, na época, você tinha um conceito que as operadoras de celular queriam vender serviços que iam além da voz e dados. E elas eram o único, de certa forma, distribuidor de serviços, que na época chamava Serviço Valor Agregado, é um nome bonito para falar, olha, tudo que não é voz e dados, eu vou trazer parceiros para desenvolver. Exemplo disso, ainda voltando para a pré-história, não sei se você vai lembrar dos ringtones. Você queria personalizar seu aparelho, você queria ter um toquezinho diferente. Aí depois vieram serviços de informação via SMS, quando seu time faz um gol, quando a Bolsa de Valores começou a ter mais investidores, quando é que a sua ação sobe ou desce, horóscopo. Então, assim, joguinhos, exatamente, joguinhos ainda muito simples. Então, a Bimob, a primeira coisa que ela fez, isso há 20 e tantos anos atrás, é começar a entender essa dinâmica de como é que criar serviços digitais, com uma cara muito de entretenimento na época, e como é que você vendia isso para o cliente final em parceria com grandes operadoras de celular. Então, isso foi um business que foi o primeiro que deu mais certo. E o segundo, que a gente errou só uma década, que eu acho que não adianta acertar, você tem que acertar o timing, né, o momento. A gente falou, poxa, esse negócio aqui, desse celular, vai virar um meio de pagamento. E a gente algum dia vai deixar de usar dinheiro vivo e a gente vai fazer transações financeiras através do celular. Aí a gente desenvolveu uma super tecnologia de como fazer uma transação segura usando SMS criptografado, usando lá aquele chipzinho que vem no telefone, o SIM card, e a gente meio que desenvolveu um martelo, né, o brinco, e ficou procurando um prego para ver que onde a gente usasse esse martelo.
E a verdade é que isso não tinha demanda ainda. Como eu brinquei, a gente errou só em uns 10 anos. Encurtando um pouco, esse negócio de serviços digitais, ele acabou amadurecendo. Ele deu origem aí já no mundo dos smartphones pós 2012, 2013, né? Você teve a invenção do iPhone, que mudou foi um tudo. fenômeno. Mudou tudo. Né? O Steve Jobs fez aquele famoso apresentação que pegou todo mundo meio de surpresa, reinventando o telefone celular. Passado um ano e pouco, o Google, que já era uma empresa incrível nessa época, comprou uma empresa que tinha o Android. E aí nasceu o mundo que a gente conhece hoje dos smartphones. E aí a Bimob, nesse momento, ela passou a fazer um serviço, ainda pegando um pouco da sua origem, ainda ligado ao entretenimento, que era uma espécie de uma assinatura. Lembra muito o Netflix, mas em vez do Netflix que você assina para você ter acesso a séries e filmes, você fazia uma assinatura de custo muito baixo para você ter acesso aos melhores jogos para celular. Então você fica comprando um a um, as pessoas não tinham cartão de crédito ainda. A gente criou um modelo de uso limitado, você pagava lá, sei lá, 50 centavos, R$1 por semana, e você tinha acesso a algumas centenas dos melhores jogos sem precisar ter um cartão de crédito. Isso saía do seu saldo do teu pré-pago. Então foi uma inovação, talvez não tão tecnológica, mas de modelo de negócio. Então esse business tem muito ainda a ver com aquela origem lá atrás, de ringtone, de entender essa dinâmica, de como é que distribui com as operadoras de celular, como é que usa um meio de pagamento, uma recarga. Isso foi a primeira onda da Bimob. A gente pode comentar, ela se internacionalizou inclusive com esse serviço. Isso é que ano? É 2012 que você está falando? 2012 a gente lançou esse serviço, que deu muito certo. Uma dúvida, desenvolvimento interno ou vocês compraram, vocês faziam Interno. parcerias? O que a gente fez, na verdade, é uma mistura. Tá? O que a gente desenvolveu? A gente caiu uma ficha que, na visão do mundo antes dos smartphones, né, dos iPhones, etc., a mesma empresa que distribuía e que criava tudo, ela desenvolvia cada aplicativo, cada joguinho. Quando você cresceu o mundo dos smartphones, você era um mercado global, super, hiper especializado. Então, o que a gente resolveu, em vez de a gente ficar reinventando a roda e tentando desenvolver os melhores jogos que já existiam no planeta, a gente resolveu fazer uma curadoria, tipo o Spotify. Spotify desenvolveu um serviço, uma plataforma, ou o Netflix, mas ele foi atrás dos conteúdos que já existiam. Fazendo uma analogia com a gente foi atrás dos melhores jogos do mundo. Então, a gente literalmente rodou o mundo, foi desde lugares mais óbvios, como Califórnia, fomos para Polônia, fomos para Ucrânia, fomos para Finlândia. É um mercado super democrático do ponto de vista de geografia. Você tinha inovação, inclusive uma dos grandes desenvolvedores de jogos é brasileira. Então tem grandes cases espalhados pelo mundo. Então a gente ficou rodando o mundo, fazendo uma curadoria de achando esses desenvolvedores. Então isso a gente não desenvolveu, a gente pegou um catálogo de melhores jogos. Por outro lado, ninguém nunca tinha feito uma assinatura de jogos, ainda mais nesse modelo limitado. E aí o que a gente desenvolveu foi a tecnologia, a plataforma de como é que eu amarro isso tudo, empacoto no modelo de assinatura, consigo cobrar por isso, inclusive limitando o uso para quando você está pagando, bloqueando quando você não paga. Então a inovação tecnológica foi de como empacotar e criar um serviço, um modelo de negócio, e aí isso foi 100% desenvolvido dentro de casa, e a gente criou uma rede de parceiros, que são empresas do mundo inteiro, que faziam os melhores aplicativos, e na outra ponta os outros parceiros eram os distribuidores, que eram as operadoras de celular, que inicialmente eram no Brasil, até o momento que a gente viu que esse mercado era global. Então a gente ou internacionalizava ou a gente ia se tornar obsoleto. Então a gente fez essa internacionalização quase que forçada, porque para a gente resolver de fato esse problema para os desenvolvedores de aplicativos, eles não queriam alguém para distribuir no Brasil. É como se o Netflix ou o Spotify tivessem ficado restritos a um país. Eles não teriam sido viáveis. E isso ficou claro para a gente. E aí a gente começou a internacionalizar por volta de 2014. Inicialmente pela América Latina, mesmo fuso horário, uma língua mais próxima, e aí alguns anos depois a gente abriu as portas para o mundo. Agora me chama a atenção, as operadoras são globais, é Claro, né, Vivo, e aí elas tinham autonomia para fechar esses negócios, ou eram, cara, vou fazer no mundo todo, vocês conseguiram fazer de uma vez para o mundo todo, tinha que ser mercado a mercado. Isso foi interessante isso, porque tem poucas empresas realmente globais em operação de telefonia móvel, né? Você tem empresas mais regionais. Então, por exemplo, a Telefônica, de origem espanhola, ela tem uma presença relevante na América Latina e em alguns países. A Claro, de origem mexicana, tem uma presença relevante na América Latina. Já a Telecom Itália, é Itália. Então, você sim tem alguns grupos que cruzam alguns países, mas a verdade é que os países maiores têm muita autonomia. Então, a gente até no início, eu lembro que a gente fez algumas comemorações que depois não deram tão certo, porque a gente fechou alguns contratos regionais falando agora a gente vai entrar em 10 países de uma vez só.
E aí, lê do engano, né? Na prática, a gente tinha que ir país a país, quase que fazer essa venda do Torear. zero. Torear. Porque, no fundo, você tem muita mudança de comportamento país a país. Então, as operações locais relevantes, elas têm uma autonomia grande de decidir o que ela quer ou não para o público local. Então, teve que ser 1 a 1. Mas, por exemplo, vocês conseguiram vender pela aquela Orange, francesa? É francesa. A gente acabou não indo. Essa é outra curiosidade que eu pulei aqui. Qual foi o nicho que a gente achou pra gente? Nos países mais maduros, na época, Estados Unidos e parte da Europa, o uso de cartão de crédito para fazer compras digitais já era bastante disseminado. Mas quando você pegava o Brasil de 10 anos atrás e boa parte dos países emergentes, cartão de crédito era muito pouco usado. Então, o segmento onde a gente tinha mais valor agregado era o segmento onde você tinha renda mais baixa, onde você buscava um produto com custo mais acessível. Você pegar uma assinatura de R$20 para o indiano médio ou paquistanês médio é uma fortuna. É um percentual relevante da tua renda mensal. Então, tinha um tema de precificação e um tema de qual meio de pagamento. E aí a gente usava a recarga do celular, o pré-pago, como ferramenta de pagamento. Então, fazia mais sentido a gente ir para os países emergentes do que, por exemplo, a França. Competir lá, né? Competir lá porque, de certa forma, esse problema estava mais bem resolvido lá. Entendi. Porque você já tinha um público que tinha bolso para pagar 10, 20 reais de assinatura e você já tinha uns cartões de crédito mais presentes na vida do dia a dia. Nos países que a gente foi, praticamente a América Latina inteira, Índia, Paquistão, quase o continente africano todo, Sudeste Asiático, era isso ou não era? Então a gente, no fundo, teve uma inovação de meio de pagamento e dos modelos de negócio e modelo de distribuição. E isso moldou muito o tipo de país que a gente foi. E aí, então, tudo que é tipo de operadora que você puder imaginar, daqueles países que a gente tem, às vezes, dificuldade de achar no mapa, a gente foi. Vocês estavam lá. A gente estava lá. Legal. Agora, mudou muito. Vamos falar de 2024, né? Hoje, assim, os celulares, os smartphones, hoje você tem smartphones poderosíssimos, muito mais baratos, né? Qual é a dor agora que vocês estão tentando atacar? E aí é super interessante, né? Porque lembra que eu comentei que a Bemob lá na sua gênese, há 20 anos atrás, ela começou a fazer duas coisas, né? Esse serviço de assinatura ligados a mais entretenimento, que até foram se reinventando até o ponto que chegou nesse nosso serviço, que ele ainda existe, ele, por incrível que pareça, ele ainda cresce bastante em países emergentes, porque ainda tem vários segmentos da população que, apesar de atender outros meios de pagamento, a renda ainda é muito desigual. Então, você ter serviços que endereçam tamanhos de bolso diferentes ainda tem demanda. Mas aquela solução de pagamento que a gente fez lá atrás, que a gente errou só a década, passado agora 15, 20 anos, de fato, o mundo mudou. E aí você pega... E o Brasil é um case incrível, né? O Brasil, seja talvez por o brasileiro que tem um hábito... O Brasil é um... O brasileiro tem um perfil muito interessante. A gente adota a tecnologia muito rápido. Rapidamente. Early adopter. Super early adopter. Se você olhar todos os tipos, né? Nas redes sociais, a gente sempre é as top 3 do mundo. O WhatsApp, a gente foi um dos principais do mundo. Você tinha aquela rede social que morreu, aquele Orkut, antes do Facebook, né? Pois eu tive com ele lá. O próprio Orkut, eu tive com ele no Orkut. Você vê, então, o brasileiro tem uma propensão a adotar a tecnologia rápido, que é interessante. E a gente tem um fenômeno... O sistema financeiro nosso. Isso que eu ia comentar. E eu acho que esse sistema financeiro nosso, uma mazela nossa de brasileiro, eu acho que de um limão a gente gerou uma limonada. Que os nossos anos de hiperinflação trouxeram alguns comportamentos interessantes para o Brasil. Lembra-se, quando nessa época você tinha inflação de 1000% ao ano, você não podia ficar com dinheiro vivo na mão. Porque o dinheiro vivo na mão significava que em 2, 3 meses o dinheiro valia nada. Tinha que aplicar no overnight. Exato. O famoso overnight. E isso trouxe um nível de bancarização, comparado com o resto do mundo para a época, alto, e um nível de digitalização alto. E aí os bancos brasileiros se sofisticaram muito, os bancos brasileiros são benchmarks, a população criou o hábito de começar a trabalhar com dinheiro digital, ou seja, o dinheiro já em conta corrente. Isso, obviamente, não era um fenômeno que nem é hoje, que todo mundo tem uma conta, mas foi talvez a gênese de um sistema financeiro bastante inovador. E aí o que acabou acontecendo pegando os últimos 4, 5 anos, né? A gente passou por talvez mais 2 ou 3 aceleradores dessa largada que já era positiva. A gente teve, por um lado, um tema dramático, que foi a pandemia, mas a pandemia acelerou a digitalização de tudo, inclusive de meio de pagamento. Aí você, somado a isso, teve o Pix, que foi uma super inovação do Banco Central, que acabou de dar uma popularizada e o Brasil tem um dos maiores índices de bancarização do mundo hoje, e o Pix foi uma das forças motrizes. E você teve um período de pujança, de capital de custo baixo, dos quais algumas empresas investiram muito, e que dali saíram alguns grandes campeões de inovação, como o caso do Nubank.
estou usando o Nubank para ilustrar, mas tem várias outras. Então, essa mistura de capital novo, tentando fazer uma inclusão de digitalização bancária, um meio de pagamento super acessível, a pandemia, e correndo por fora, pouca gente sabe disso, e o Nubank ajudou, mas isso obviamente foram todos os bancos. O Brasil tem uma penetração de cartão de crédito hoje, que é a antítese daquela que a gente começou. O Brasil hoje, em usuários únicos, se você pegar assim, tem muito mais cartões do que pessoas, mas esse tema distorce, né? Porque tem pessoas que têm 4, 5, 6 cartões. Certo. Mas a métrica que é interessante e pouca gente sabe é que 75% da população economicamente ativa tem pelo menos um cartão ativo. Então hoje, eu diria que assim, quase todo mundo tem um cartão. E aí, o que a Bimob tem a ver com isso, né? Então, quando a gente encontrou esse ambiente, né? Todo mundo com o celular na mão, todo mundo começando a se bancarizar, a gente viu que tinha grandes transformações acontecendo na indústria de pagamentos. Então, muitas daquelas coisas que a gente só errou há 15 anos, a gente meio tirou da gaveta e começou a entrar em criar soluções de pagamentos. Inicialmente, ajudando as operadoras, a como é que elas passam a cobrar as contas dos seus clientes finais e depois se enveredou em outros segmentos. E hoje o carro-chefe de vocês são os meios de pagamento? São. A gente faz uma coisa que a gente batizou de pagamentos verticais. Tá? Por que vertical? Vertical aí tem 2 significados por trás do vertical. Eu não faço pagamento para qualquer indústria, então eu pego algumas indústrias muito específicas, entendo o tipo de problema dela em relação à relação dela com o cliente final. Vou já dar alguns exemplos. Então ele é vertical primeiro porque ele é específico por indústria. E ele também é vertical porque eu integro a solução de pagamento muito junto com a experiência digital do cliente com a empresa dela, se diferenciando um pouco dos players de pagamento. O que a gente escolheu para atuar? Tá? A gente escolheu uma coisa que todos nós como cidadãos usamos. Né? Tem os serviços que a gente chama de serviços básicos recorrentes, ou serviços essenciais, que são aqueles que normalmente vem um boleto todo mês e a gente tem que pagar. Então você tem a sua luz, a sua energia, que talvez seja o mais básico que todo mundo tem. Você tem gás e água. Telecom virou um serviço essencial. Quase todo mundo, seja para estudar ou para trabalhar, precisa de um telefone celular ou uma conexão de banda larga em casa. Para quem tem saúde privada, o seguro de saúde também é um bem crítico. E educação também, para quem está num ambiente de educação privada, seriam suas contas básicas. Então, esse mercado todo, parece todos eles são muito diferentes, né? O que a energia elétrica tem a ver com conta de Educação, escola. Eles têm algumas coisas em comum, tá? Primeiro, todos são contas que tem todo mês. É o famoso boleto que tem todo mês para você pagar. Então, eles são serviços recorrentes, ou seja, todo mês você paga essa conta. Segunda coisa que eles têm em comum, eles são essenciais. Se você tiver num mês apertado, essa meia dúzia de serviços são aqueles que você vai fazer um esforço extra. Eventualmente você vai deixar de comprar alguma coisa, mas você vai tentar manter essas contas em dia. E a terceira coisa, todos eles eram baseados ainda no velho bom boleto. E aí tinha uma crença que esse meio de pagamento que foi essencial, ele está com dias contados. E aí um pouco a nossa inovação... Tomara. Infelizmente a gente vai continuar pagando conta. Não, tudo bem, não, mas tudo pela praticidade. Mas eu acho que no fundo tem aí uma série de elementos na mesa, essa penetração alta de cartão de crédito, o Pix, todo mundo com o celular na mão. Então você tem todos os elementos para você começar a fazer uma saída gradual do boleto como instrumento de pagamento e ser substituído por soluções mais digitais, com menos atrito, mais simples. E a Bimob, então, a grande aposta dela dos últimos anos é fazer pagamentos digitais para esses segmentos que são tão básicos para a economia. Esses segmentos somados tem mais de R$1 trilhão rodando. E 95% é baseado ou é boleto ou é débito em conta. Então, a gente acha que tem uma grande oportunidade de fazer uma opção melhor, com menos atrito. Tanto melhor para as empresas, que podem ter uma eficiência de cobrança maior, como melhor para os consumidores também, com mais possibilidade de como pagar, menos atrito. Uma dúvida de consumidor aqui, mas esses pagamentos podem ser planejados ou recorrentes, de modo que você possa esquecer disso, ou todo mês tem que ir lá? A ideia é justamente essa. Ou seja, o boleto, apesar de você ser um serviço recorrente, ele não é recorrente. Exatamente. Você tem que todo mês lembrar, ir lá, etc. Isso. Diferente do débito em conta, né? Que era mais ou menos o recorrente, mas não funciona direito, são só algumas poucas concessionárias que conseguem. Mas, para mim, tudo devia ser débito em conta, né? Tudo que é recorrente, né? Mas não funciona bem. Até hoje foi um modelo... E aí hoje você tem o cartão de crédito, por exemplo. Todo mundo que assina algum serviço digital, tipo um streaming, um Globoplay, até cartão de crédito. Cartão de crédito, Tá bom, resolvido. Então, isso está resolvido. Então, no primeiro momento, o cartão de crédito, que não era um meio efetivo para esse tipo de cobrança, seja por um reconhecimento
das grandes bandeiras, Visa, Mastercard, que para elas serem competitivas, elas teriam que baixar custo para começar a poder virar um meio de pagamento efetivo. Isso também não era viável antes, porque imagina, se 10% da população tem Não isso, usava, você também não faz um meio de pagamento que você não endereça quase ninguém. Mas quando você soma e combina o cartão de crédito com o Pix, você consegue meio que o melhor dos mundos. O Pix é universal, todo mundo tem acesso, e o cartão de crédito é excelente para recorrência. Então a gente criou uma solução que combina um pouco de Pix e cartão de crédito e tentar facilitar a vida das pessoas. Adoro praticidade. É isso. Vamos falar sobre os desafios de empreender nessa nossa cidade. O Rio ETEC, esse é o nome do programa. Que pode falar mal e pode falar bem, Pedro. Então, vamos lá. Rio de Janeiro, eu sou um carioca bem barrista, né? Eu já morei muito tempo fora. Eu já fiquei, eu brinco lá, exilado fora do país, exilado em São Paulo. Mas meu coração nunca saiu aqui do Rio, né? Até a minha família tá aqui, meus pais estão aqui. Então eu tenho um carinho especial pela cidade. Agora, o Rio não é uma cidade fácil para empreender. O Rio, a gente sabe bem, a gente que morou aqui, uma cidade que teve muita economia drenada daqui, né? Aos poucos, a gente foi perdendo várias das competências que a gente tinha, sistema financeiro e outras. O Rio deixou de ser capital, primeiro, efetiva há muito tempo, depois econômica, e aos poucos ele foi minguando e acabou ficando com algumas vocações mais limitadas, né? A gente tem uma vocação muito forte de óleo e gás, até a base Petrobras aqui, uma vocação muito forte para entretenimento, indústria criativa, indústria criativa como um todo, né? Turismo, obviamente, ainda, apesar de subexplorado, tem melhorado. E tecnologia, a verdade é que a gente tem um DNA muito forte, mas a gente, de certa forma, também perdeu espaço. Então, assim, a gente achou que no Rio de Janeiro, a gente, como tinha um vínculo com o meio acadêmico forte, a gente tinha uma chance de conseguir talentos bons aqui. A gente nunca tirou o pé do meio acadêmico. Então, isso, de certa forma, nos trouxe uma raiz adicional, fora nossas raízes afetivas. O fato da gente ter um pé no meio acadêmico me dava uma chance de trazer talentos um pouco diferencial, a gente conhecer os professores, as universidades, e aí a melhor coisa é você formar talentos quando você está pegando, as pessoas ainda estão saindo da universidade, então isso ajudou a continuar no Rio. E eu acho que nisso a gente também gerou um diferencial de ter acesso, atrair pessoas, então a gente acabou vendo uma empresa que as pessoas que estão no Rio querem ficar no Rio. Quem está de fora quer vir. Quer vir. Então, no final do dia, eu acho que assim, virou uma proposta de valor. Aquele carioca que está desgarrado, está em São Paulo, gostaria, a gente passou a ser uma alternativa para ele poder trabalhar no Rio. Bacana, bacana. E vocês estão instalados até no Porto Maravilha, não é isso? Aí até para ser coerente com a aposta, né? Quando o nosso prefeito aqui assumiu de novo, parte da aposta de você reconstruir essa região da cidade, que é uma região que estava muito decadente, é um projeto de mais de 15, 20 anos. Um dos pilares mais recentes é tentar transformar a região lá do Porto Maravilha, a gente até brinca, né? Virou Porto Maravilha, fazendo uma referência ao Vale do Silício, né? É criar incentivos para empresas de tecnologia se mudarem para lá e criar uma espécie de um polo. Aí a gente, como empresa carioca, fundada aqui, hoje das quase 800 pessoas da Bimob, uns 30%, 40% estão no Rio. Então a gente achou que fazia sentido fazer parte desse projeto maior. É uma visão de médio e longo prazo, acho que ainda tem... Essa região ainda precisa se desenvolver mais, mas a gente é otimista, a gente acha que tem tudo para dar certo. E o Rio tem como ter uma vocação adicional, quando a gente fizer essa lista de novo, dizer, olha, a indústria criativa, óleo e gás e tech. Com certeza. Eu acho que a gente vai ter daqui a 2 semanas um maior evento de tecnologia do mundo, o Rio Innovation Week, é o maior incrível, né? O próprio Web Summit também acabou escolhendo o Rio de Janeiro quando veio no Brasil, né? A gente está chegando lá. Estamos chegando lá. Agora me fala sobre essa globalização. Quais foram os desafios? Eu soube que você está em países complicados. Sim. Né? Não, vamos lá. Essa globalização ela começou muito mais pelo business original nosso, que como a gente queria ser um serviço de entretenimento ligado a jogos de celular. E esse é o mercado global. Então, primeiro foi um imperativo. Ou a gente globalizava, ou a gente ficaria fora de escala e a gente eventualmente ficaria irrelevante. Então, não foi nem porque... Eu brinco que o brasileiro não é o melhor empreendedor para se globalizar. E eu vi um grande investidor que eu admiro bastante falando que o brasileiro está muito acostumado que aqui é confortável, é quentinho, clima tropical. Apesar de, obviamente, a economia ser sempre meio turbulenta, o Brasil tem uma condição de um mercado doméstico grande e é verdade que é um país bom para se morar se você tem as condições mínimas, que isso não é verdade para todo mundo. Sim. Então, isso acaba sendo uma coisa boa para você começar, mas ele te deixa confortável e você não quer mudar daqui, você não quer se aventurar. Porque dá para montar uma empresa viável, muitas vezes, só no Brasil. A gente teve sorte que o segmento que a gente entrou, isso não era verdade.
Então a gente teve que sair do quentinho para ir se aventurar nesses outros países, que eram países que, como eu comentei, eram tipicamente países emergentes, com renda per capita mais baixa e que com deficiência de meio de pagamento. Então, se você imaginar, tirando a China, que é um ecossistema à parte, talvez todos os grandes países emergentes do mundo a gente esteja. A gente tem 51 países. E aí, a gente não escolhe muito país. Nesse sentido, é quase que a economia e as condições escolhem. Então, a gente está praticamente todos os países do continente africano, boa parte do sudeste asiático, muitos países da antiga União Soviética, entre eles Rússia e Ucrânia. Olha só. Então, você imagina que a gente, no fundo, teve que encarar uma guerra, ninguém imaginava. A gente tinha, inclusive, um escritório grande, tinha umas 30, 40 pessoas na Ucrânia. Caramba. E teve uma guerra, está tendo uma guerra, né? Tinha brasileiro nesse escolha? Não, eram todos locais, mas mesmo assim dramático, né? Sim, porque, claro. Como é que você faz? Você incentiva as pessoas a saírem, mas são os países onde elas nasceram, onde tem família. Parte da operação dependia das pessoas que estavam lá, então como é que você se mantém o negócio rodando, mesmo numa guerra iminente para começar? Então ali é o tipo... Eu tava brincando, assim, é meio dramático, mas a gente tem que brincar para manter o clima, né? Eu tava tendo uma reunião agora, uns 2, 3 meses, com o vice-presidente que toma conta dessa parte internacional fora da América Latina, e ele montou um slide dizendo só para eu introduzir como é que tá o clima agora. Então a gente continua com uma guerra na Rússia e na Ucrânia, tá tendo uma guerra civil aqui em Myanmar, uma revolução aqui em Bangladesh que a internet foi desconectada, e tá tendo passeata na rua não sei aonde. Então assim, esse é o ambiente de um pedaço do nosso negócio que a gente teve que operar. E aí, obviamente, você tem que ter resiliência, você tem que tomar muito cuidado para não concentrar demais seus negócios em uma dessas geografias, porque elas são estáveis. Então, a própria diversificação é uma maneira de você se tornar mais resiliente, porque a única certeza que eu tenho é que vai ter algo errado em algum momento em algum desses países. Entendi. Então, você tem que diversificar para você não, usando um termo muito popular, você não vai botar todos os ovos na mesma cesta. Certo. Cara, nosso tempo já está quase acabando. Eu queria falar sobre inteligência artificial. Tem alguma coisa a ver com a Bemob? Vocês estão usando? De que maneira? E você, pessoalmente, como está vendo essa revolução que está afetando todo mundo? Eu sou, nessa brincadeira de errar a década, né? É mais um tema que eu errei a década. Eu sou obcecado por esse tema. Olha. A minha tese de mestrado foi nessa área. E aí eu só errei de novo 20 anos, né? Nesse caso até mais, porque minha mestrado deve fazer uns 25, 30 anos. E tem um termo que a gente brinca que teve um inverno da inteligência artificial. Era um negócio que há 30 anos atrás era muito promissor, e aí você passou um período onde a expectativa versus o que se entregava era muito descolado, que foi esse inverno, e aí de uns 7, 8 anos para cá, esse negócio está assim, voltando com uma velocidade incrível. Então eu já sou meio, brinco, obcecado com o tema há tempo, e eu acho que assim, a Bemob está super envolvida nisso, eu te dou alguns exemplos, e eu vou mais longe, eu acho que a empresa que não estiver envolvida aí em tecnologia está morta a médio prazo. Isso aqui tem um poder de reinvenção muito maior do que foi a própria internet, depois a parte de mobilidade, que os celulares, assim, que o potencial é gigante. Então a gente usa hoje em 2 ou 3 situações. Primeiro, o mais básico, que eu acho que toda empresa deveria usar, como ferramenta de produtividade. Então, como é que alguém que desenvolve código, junto com AI, sei lá, desenvolve 2 ou 3 vezes mais rápido e melhor usando AI? Como é que áreas de suporte da empresa, o departamento jurídico, faz um contrato em 1/3 do tempo ou eventualmente delega para a ponta. Então hoje eu acho que a primeira onda que a gente já usa muito para todas as áreas da empresa já usam mais como uma ferramenta de produtividade, mas eu acho que isso é um primeiro passo que para você inovar você tem que entender e respirar um pouco esse ar. Então, por mais que eu acho que não é isso que vai reinventar a Bemob, é difícil você ter esse insight de inovação sem você estar usando. E agora tem coisas aí agora mais ligadas ao produto. Então, exemplo de... Você começa hoje a ter um problema inverso do que a gente tinha 10 anos atrás. Você tem, às vezes, 10 meios de pagamento. Você tem Pix, tem Wallet, Google Play, tem não sei o quê, tem Mercado Pago. E eu, de certa forma, na solução de pagamento, eu suporto tudo. Então, por exemplo, um uso de AI que a gente faz, dependendo de quem é o usuário que vai pagar, eu tenho um sistema de AI que vai definir os meios de pagamento mais propensos para aquele usuário usar. Já dá uns 3, 4 opções para aquele... Versus as 60 que estão disponíveis. Já dá uma curadoria Uma disso. curadoria, mas essa curadoria quem vai fazer é o AI, olhando 2 lógicas. O que é melhor para o usuário na ponta? Eventualmente, se o cara tem um cartão de crédito que pontua mais, ele vai botar aquele cartão como... E, ao mesmo tempo, aquilo que o lojista na outra ponta prefere. Você tem que casar a demanda das 2 pontas. E aí a AI é um prato cheio para isso. Outro exemplo... cobrança de conta, que é uma das coisas mais desagradáveis que tem, é muitas vezes feito com humano, ligando.
a verdade é que hoje os AIs conseguem ter até mais empatia do que algumas pessoas cobrando. A gente tem um projeto que é impressionante. É um AI baseado na OpenAI, que faz um processo de cobrança. Um agente que vocês Um fizeram. agente. E é impressionante. Se você tá triste que o teu time perdeu, ele fala, pô, realmente, o resultado do jogo Já ouvi foi casos ruim. incríveis desses, Então, de pessoas que tinham perdido familiares e que o AI foi extremamente afetivo. É incrível isso, né? Porque é contra-intuitivo, né? Você fala, mas o AI, se bem feito, ele consegue ter até mais empatia do que uma pessoa em escala sem perder o foco da missão dele. Então, assim, hoje a Bitmob está num nível de compromisso alto, porque eu acho que, de novo, se a gente olhar mais 5 anos, se alguém não adotou AI, dificilmente a empresa vai ser viável a médio prazo. Legal, essas foram as palavras do Pedro Ripper da Bitmob, que tem muita experiência em mobilidade. Espero que vocês tenham curtido, que você tenha curtido. Muito. Eu adorei saber dessas aventuras suas pelo mundo e pelo mercado de pagamentos que está mudando tanto. E também essa tua opinião, concordo plenamente em relação ao mundo pós-inteligência artificial. E a gente volta semana que vem. Até lá.